aquecimento global. Essa é uma questão também que não tem mais sentido nós ficarmos, né, girando em círculos. Nós estamos diante de algo que, ao meu ver, só pode ser caracterizado como uma situação de emergência. Não é apenas que o aquecimento global existe, né? Como atestam todos os sensores de todas as estações meteorológicas do planeta. Nós temos hoje um planeta 1,1 graus Celsius mais quente do que no período pré-industrial. Mas o problema não é só a magnitude desse aquecimento, é a velocidade com a qual esse processo se dá. Porque, veja bem, o clima mudou na natureza antes, obviamente, sem interferência humana. Isso a gente sabe. Inclusive, é uma das disciplinas que eu mais gosto de lecionar no mestrado, é paleoclimatologia, porque remete até àquela vontade de criança de pesquisar dinossauros, né? Sim. A gente... pois é, algo que me motivou para ser cientista quando eu era muito pequeno, né? Então, eu adoro lecionar paleoclimatologia e a gente conhece bem as mudanças climáticas do passado. A última grande mudança climática natural foi a saída de uma glaciação, processo iniciado há cerca de 23 mil anos e concluído há 11.700 anos, dando origem a um período de estabilidade climática, temperaturas relativamente altas, que a gente chama de Holoceno, que foi justamente o período que permitiu que a gente criasse agricultura, domesticasse plantas e animais e erigisse a nossa civilização. Durante esse período, de 23 mil anos para 11.700 anos, o planeta aqueceu cerca de 4 graus Celsius. Mas veja, foram necessários mais de 10 mil anos para o Sim. planeta aquecer 4 graus. A gente está falando agora, por conta do acúmulo de gases de efeito estufa relacionados principalmente à queima de combustíveis fósseis, mas também ao desmatamento, à pecuária e outras fontes, né, decomposição de resíduos, etc. Nós estamos falando de um aquecimento de 1,1 graus Celsius Hein? na escala de 100 anos. De Caramba! 100 anos. Então, nós estamos falando de um processo que é quase 30 vezes mais rápido. E isso não tem como não ter impacto. Quer dizer, É. os biomas, as espécies, elas não vão acompanhando, não passam por mudanças graduais capazes de dar conta de uma mudança tão rápida. Importante dizer, o fim da glaciação implicou em extinção de espécies, justamente aquelas que não conseguiram se adaptar. Hoje a gente tem uma pressão sobre os biomas, sobre os ambientes, sobre as espécies vivas do planeta, que é várias ordens de magnitude maior do que a última mudança climática natural. Então, por isso que eu te falei, a gente teimar contra os fatos, contra os fatos duros de realidade, é algo que não dá mais. A gente pode fazer um debate maduro, né? Inclusive, diferentes correntes ideológicas podem trazer suas proposições, mas em cima dos fatos. Né? É aquela história, se alguém da nossa família, não que eu queira que isso aconteça, mas se alguém tiver com uma doença grave, né? O que é que a gente precisa fazer para lidar com o problema? Primeiro, a gente precisa aceitar o fato de que é uma doença grave. E aí, vamos lá. Quais são os tratamentos Temos que disponíveis? conversar sobre a questão, né? E discutir a E isso, questão, no vamos discutir. melhor, com toda a sinceridade. Né? E o Uhum. que a gente faz agora? Precisamente. Porque a gente não pode parar tudo, a gente não vai parar tudo, né? Não é? O Pois plantio é, o Brasil é o celeiro do mundo, não tem essas coisas? Porque o Brasil é cheio de frases de efeito, né? O país do sim, sim. futuro e não sei o que lá, agora é o celeiro do mundo, né? A água do não sei do que, e vai por aí. E a gente vai levando e a gente não vai meio jogando por debaixo do tapete, né? O que a Pois gente é. tem que fazer? Porque tem as populações, por exemplo, muita gente fala, mas os ambientalistas só pensam no clima, não pensam na população que vive na Amazônia, né? Que vive Uhum. das coisas, da cultura local. Né? Tem uma população que vive disso. Né? Tem, ao mesmo tempo, o agronegócio é uma questão que segura o Brasil do ponto de vista da economia. A gente já tem quase 20 milhões de desempregados, se não tiver 20 milhões, ainda vai perder o agronegócio? Não podemos. Então, a gente fica entre a cruz e a caldeirinha aí nessa história. Né? Eu acho que assim, não tem solução trivial, mas algumas coisas a gente precisa realmente falar de maneira muito, muito franca. Né?
o principal papel aí do agronegócio, ao meu ver, é balança comercial. E algumas coisas a gente tem que olhar no olho do outro e dizer com muita dureza, né? Quando o Brasil optou por abrir vastas plantações de soja, por exemplo, né? Para onde é que vai essa soja? O que é de fato essa soja? De 2/3 a 70% da soja brasileira é exportada principalmente para a China, né? E veja o que aconteceu na realidade ali na China. Houve uma mudança substancial do consumo de carne de porco, né? E aí eu realmente fico me questionando, puxa vida, será que tem sentido nós perdermos metade do Cerrado e agora perdermos parte da Amazônia, com todas as consequências, né? Porque isso não fica só naquele território ali, né? Isso tem, como eu falei, consequências que se expandem para o continente todo. Tem sentido a gente continuar, né, nessa lógica de desenvolvimento por troca, né, de alguns dólares de exportação, assegurando que os chineses comam carne, porque esse é o ponto. Soja, em larga medida, não é alimento humano, é ração animal. Né? A gente precisa também colocar isso de forma muito franca. Quando a gente poderia, obviamente, talvez mantendo, fazendo isso de forma gradual, fazendo um processo em que não houvesse uma ruptura imediata, mas nós poderíamos, no mínimo, pensar em uma transição para um outro modelo agropecuário nacional, né, em que, primeiro, nós apostássemos na produção de alimentos internos. Nós estamos com graves problemas, né, de avanço da fome, de alta do custo dos alimentos. Então, a gente poderia desacoplar a produção agrícola do mercado internacional e garantir mais acessibilidade a produtos, né, para o mercado interno. Isso, investindo em culturas diversificadas, permitiria que mais empregos fossem gerados, né, porque esse é um aspecto também característico da agricultura mais mecanizada, é que ela tem, no fundo, uma oferta de emprego limitada. Né? Você não precisa, na verdade, de muita gente, apenas uma pessoa para né, com a operar aquela colheitadeira. máquina e fazer aquela colheita Isso, e tal. exato. Né? Então, a gente poderia fazer uma migração para um modelo agropecuário que convivesse melhor com os biomas, que recompusesse os estoques de carbono e de material orgânico no solo. Isso protegeria, inclusive, a gente contra intempéries, né, contra eventos extremos, como os próprios rabus, né, e permitiria suprir de alimento, não apenas eventualmente a nossa população, mas parte da população global. Nisso aí a gente também precisa dialogar, né? Dizendo que a gente tem que combinar com os russos, né? É bom combinar com os chineses também, né? Não dá para a China trazer uma pressão tão violenta do tipo, olha, gente, não é porque vocês querem ter uma abundância de carne de porco, né? Hoje o consumo de carne chinês está se aproximando dos padrões europeus, né? Não dá para a gente pensar numa pressão tão grande sobre os nossos biomas por conta de uma escolha dietária relativamente recente, inclusive. Outro aspecto que a gente também precisa pensar, ao meu ver, é ter uma economia que seja construída em torno de outros parâmetros, de outro paradigma. Nós precisamos de uma economia de restauração. Tá? Hoje em dia, até para nós termos capacidade de dialogar com outros atores no cenário internacional, é fundamental a gente ter a capacidade de demonstrar, primeiro, a possibilidade de produzir sem desmatar, e isso há um amplo cabedal de estudos que mostra que é perfeitamente possível fazer isso, né? Você, com ganhos de produtividade, com diversificação das culturas, enfim, com uma transformação agrária importante, é possível fazer isso sem desmatar. Né? E, ao mesmo tempo, ter uma política de recuperação de biomas. Isso garante, ao meu ver, e o Brasil tem uma possibilidade de fazer isso, uma posição bastante privilegiada no cenário internacional. Outro aspecto que a gente tem condição também de avançar bastante é a gente pensar não apenas no Brasil como fazenda. Né? Eu acho que não é embora nós tenhamos, obviamente,
uma capacidade de produção de alimentos invejável, mas restringir o papel na geopolítica, né, global do Brasil a ser o fazendão, eu não acho isso uma coisa muito interessante, não. Nós temos condições, por exemplo, altamente privilegiadas de trabalhar com energias renováveis. Tá? E, portanto, indústrias que tenham condição de desenvolvimento tecnológico e produção de materiais para energias renováveis. Imagine cada casa do nosso Brasil com painéis solares, Nossa. reduzindo, aumentando a oferta energética, reduzindo o risco de apagão, segurando o alto risco de colapso do nosso sistema, né, hidroelétrico. Nem Isso ficaríamos tão permitiria... agoniados com a crise hídrica, né? Isso, a gente tem O que pensar Nordeste poderia em ser o soluções. campo perfeito para isso, né? Por conta do sol, Nós mesmo, da temos energia solar, né? Eu tenho painel solar na minha casa. Para Acho dar um bárbaro, é meu exemplo, né? sonho, é que eu moro no meio de um monte de prédio. Eu não moro numa casa. Aí, Mas eu entendo isso, eu acho bárbaro isso. Eu acho essa possibilidade a grande virada, né? Seria essa. sim, e nesse caso, a gente evitaria a rota que está sendo adotada aqui no Brasil, que é de, com a crise das hidráulicas, apostar nas térmicas. Porque as térmicas são... as térmicas colecionam desvantagens num nível que é difícil da gente falar. A primeira coisa, e aí isso atinge todo mundo, é a conta. Né? A primeira coisa que é visível para todo mundo. Todo mundo está vendo a bandeira vermelha, vai atrás, é porque as termoelétricas estão ligadas a todo vapor, literalmente. Gostou do corte que você acabou de ver? Vale a pena conferir com certeza, né? Então vai conferir muitos outros cortes no canal de cortes Leda Nagli. É claro que a entrevista completa você vai conferir no YouTube Leda Nagli, canal Leda Nagli do YouTube, você não pode perder de jeito nenhum. Valeu, tô te esperando, hein? Vem nessa!